Boa noite a todos. Boa noite. Então agora vamos já nos preparando para esse momento tão importante, onde nos conectamos com a espiritualidade, sentindo a presença dos benfeitores amigos, que envolve a cada um de nós, sondando aquilo que nós necessitamos e nos assistindo. E nesse momento, então, Mestre Jesus, te agradecemos por nos acolher na sua seara, onde tanto nós recebemos, tantas bênçãos, tanta coragem, novas resoluções, bons pensamentos e toda a assistência para que demos continuidade às nossas tarefas, aos desafios que se apresentam nas nossas vidas. Queremos agradecer pela vida e que todos tenham vida em abundância. E assim, então, nós damos início à nossa conversa, ao nosso estudo de hoje. Que Deus nos ilumine a poder passar de forma clara, objetiva e com muito amor esses ensinos da doutrina espírita. Que assim seja. Assim seja. Então, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E hoje nós vamos tratar de um tema que é o principal objetivo que as pessoas, a maioria das pessoas procura a casa espírita, para obter esse recurso, que é o passe. E hoje, então, nós vamos trazer aqui como funciona esse passe, o que é o passe, quais os elementos que envolvem o passe, o seu mecanismo, os seus benefícios e trazer algumas reflexões importantes para nós. Porque às vezes nós recebemos o passe, mas nós apenas pensamos como uma crença ou com a fé, mas nós não entendemos tudo o que acontece conosco, como se processa quando nós recebemos o passe, ou seja, a parte técnica seria a parte científica, racional, porque a doutrina espírita não é uma fé cega, é uma fé racional. Então, tudo tem uma explicação lógica para que a nossa razão compreenda também. Não somente a gente receba pela confiança ou pela fé, por elas também, mas também entendendo o que nos traz o passe, como funciona. Para nós entendermos a questão do passe, se faz necessário nós previamente colocarmos alguns conceitos, trazermos alguns esclarecimentos dos elementos envolvidos no passe. No Livro dos Espíritos, na questão 27, o Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos superiores responderam: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita,
por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então a espiritualidade superior nos traz à luz, no livro dos Espíritos, nas primeiras questões, que é Deus. Então Deus é a causa primária de tudo, é a inteligência suprema. Deus criou dois elementos. Criou o elemento espiritual, o princípio espiritual, e o princípio material. Então o espírito é a centelha divina, que somos nós, que iniciamos o nosso progresso lá no mineral, depois no vegetal, no animal e finalmente no ser humano. E, por fim, no espírito puro, no anjo. E esse elemento espiritual atua sobre a matéria bruta, que nós conhecemos aqui a tabela periódica dos elementos da matéria, né? Os vários tipos de matéria. Porém, existe a tabela periódica também de energia na parte espiritual, que nós não vemos e ainda não conhecemos, mas que um dia, certamente, a nossa ciência também vai compreender. E para o elemento espiritual, que somos nós, atuar na matéria, nós precisamos do fluido universal, que é uma parte da matéria, mas mais sutil, que é graças a ele, então, que nós conseguimos atuar sobre ela. E é ele o principal elemento utilizado no passe, que nós vamos entender o que é esse fluido cósmico universal. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano, que está no livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. O que significa que nós estamos imersos nesse fluido. Por isso que a gente ouve assim a fala que Deus está presente em tudo, que Deus está em nós, que Deus está em tudo, justamente por esse fluido universal, que é a presença de Deus em nós. Então, é através dele que vai se manifestar todas as formas de matéria, e os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, tudo vem desse fluido cósmico universal. Por óbvio, meus irmãos, que os espíritos superiores sempre dizem que há uma dificuldade muito grande para eles em transmitir o conceito exato do elemento, porque a nossa linguagem humana é muito imprópria, às vezes muito imprecisa. Então, às vezes, a palavra fluido não seria talvez a palavra correta para designar esse elemento. Entretanto, não tem outra no nosso vocabulário humano que designe melhor do que o próprio fluido. Então, é por semelhança, para nós compreendermos como é. E nós vamos, então, também entender o que é o ser integral, para que a gente possa também depois vir entender o que o passe, como acontece aí. Vejam só, aquele princípio inteligente criado por Deus é o espírito. O espírito em si é uma luz. Segundo os espíritos no livro dos Espíritos também, ele é uma luz assim de uma cor rubi. Se fosse ver um espírito, ele puramente, ou nós, a nossa essência, que nós somos o espírito,
esse princípio inteligente seria essa luz. Depois, o espírito, ele tem acoplado a ele o corpo mental. Esse corpo mental, segundo André Luiz também nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele é o envoltório sutil da mente. Mas André Luiz diz que também devido a essa dificuldade deles poderem explicar para nós o que realmente significa o corpo mental, ele nos aconselha a nós estudarmos os autores, os pesquisadores encarnados que pesquisam esse tema corpo mental. Né? E tem alguns, nós olhamos na internet, tem alguns livros realmente de pesquisadores que tratam desse corpo mental. Esse corpo mental, ele vai acompanhar o espírito sempre. Então ele vai sempre fazer parte do espírito. E é o corpo mental que vai criar o corpo espiritual, que é o que nós conhecemos na doutrina espírita como perispírito, que foi um termo cunhado pelo Allan Kardec, mas que é citado em outras filosofias, outras religiões, como corpo espiritual, psicossoma, soma, né? Então, tem várias nomenclaturas para ele. Então, esse corpo espiritual, ele é formado pelos fluidos do planeta. Então, por exemplo, o nosso corpo espiritual, ele é formado pelos fluidos, pelos elementos da Terra. Quando nós atingirmos a evolução possível aqui na Terra, que nós possamos, enfim, reencarnar em planetas mais evoluídos, que nem, por exemplo, se eu reencarnasse em Marte hoje, então o meu perispírito seria desfeito e o meu corpo mental geraria um perispírito de acordo com os elementos lá de Marte. Esse corpo espiritual que nós vamos ver mais ali os conceitos, entre ele e o corpo físico ainda existe o duplo etérico, que esse duplo etérico aí também que nós vamos conceituar mais na frente, é onde acontece o recebimento das energias do passe. O duplo etérico, então ele que vai proporcionar que o corpo físico permaneça vivo, é ele que organiza os fluidos dos nossos órgãos. Então, essa vitalidade, esse que tem nele, ela é geral para todos os seres vivos, para os animais, para as plantas, tudo que é ser vivo tem esse duplo etérico, ou seja, essa energia que quando nós desencarnamos pela morte do corpo físico, a energia desse duplo etérico volta também para o todo, volta para o fluido cósmico universal e o corpo desencarna e nós continuamos, né, no plano espiritual com o nosso corpo espiritual, nosso corpo mental. O perispírito, então, que é esse intermediário, né, entre o corpo mental e o duplo etérico, é uma formação sutil, é uma túnica eletromagnética urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, que em tudo se assemelha ao corpo físico, mas em sua tessitura entram trilhões de células noutra faixa vibratória que espelha, em última análise, a evolução do mundo mental. Então, o perispírito, ele é semimaterial. Então, ele acopla o espírito, reveste o corpo sutil do espírito, do corpo mental, e, ao mesmo tempo, permeia ele esse corpo, o duplo etérico, que é essa energia, essa vitalidade que nós aurimos, que nós viemos com essa carga vital antes de encarnar. E ele, então, que nos acompanha. Então, quanto mais evoluído nós somos,
mais rarefeito, mais próximo do espírito, mais sutilizado vai ser o perispírito. E quanto mais inferior nós somos, mais próximo da matéria, mais grosseiro ele é. Esse perispírito é fantástico também a gente estudar. Ele tem um livro, O Perispírito, do Zilmar Zimmermann, que é um livro de 700 páginas. É um livro que trata do perispírito com muita propriedade, então quem gosta desse assunto, ele tem propriedades, o perispírito, ele tem expansibilidade, tem cheiro, tem peso, tem cor, e o perispírito tem todas as células, molécula a molécula que existe no corpo físico tem também no perispírito. E tudo que nós pensamos, o espírito, vai passar para o perispírito, e o perispírito passa para, então, o duplo etérico e para o corpo físico. Então, meus irmãos, daria para falar muito mais sobre o perispírito, mas não é hoje a aula de perispírito, e tem uma pessoa aqui na Casa Espírita que tem muito mais propriedade que fala sobre esse tema, que é a nossa irmã e palestrante Marluce, que ela ama falar sobre esse tema e talvez já tenha, né, falado aqui na quinta-feira. E o perispírito, se nós vamos ver, por exemplo, vamos dizer que hoje eu desencarnasse, que tivesse um médium vidente aqui que visse, se eu sou mais imperfeita, vocês vão ver talvez o meu perispírito com um brilhozinho mínimo, né? Ou talvez nem tenha brilho, seja opaco, seja escuro, né? Cheire mal, umas formas deformadas. E se eu já for um espírito um pouquinho melhor, eu posso apresentar já uma luz mais clara, cores mais claras, ser mais bonito aos olhos do vidente, né, de quem está nos vendo. E nós temos aí o principal elemento do passe, então, que é o duplo etérico ou corpo vital, que nós falamos lá, que apresentamos, né, depois do perispírito. Então, esse corpo vital, o duplo etérico, ele constitui a parte mais periférica do perispírito, ou corpo espiritual. Nesse corpo é que circulam as forças radiantes, conhecidas como ectoplasma ou fluido magnético. Quando nós encarnamos, então nós vamos vir com uma condição de absorver mais fluido magnético ou menos. Então, se eu tenho uma capacidade de absorver mais fluido magnético, isso significa que eu vou viver mais, porque o meu projeto reencarnatório é que eu viva mais. Se eu tenho dificuldades de absorver o fluido etérico, eu absorvo menos, porque daí então o meu corpo físico também não vai ter tanto tempo. Nós podemos absorver o fluido vital e perder também. Quando é que nós absorvemos? No momento até de uma prece, também nós absorvemos os fluidos daí mais espirituais. Quando nós estamos na natureza, né, colocando o pé na terra, respirando um ar puro no mar, nas florestas, num lugar na natureza, nós ali absorvemos esse fluido vital. E quando que nós perdemos? Nós perdemos quando nós nos estressamos, quando nós não temos controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né, das nossas emoções, somos muito encolerizados, ainda temos vícios, pode ser vícios morais, vícios físicos, né, como por exemplo o álcool, enfim, o cigarro, qualquer vício que a gente tem em excesso, tudo vai diminuindo esse fluido vital. Então, se eu venho com uma
perspectiva de planejamento reencarnatório para viver 80 anos, eu posso viver 70, 60, se eu não cuidar desse fluido vital aí, né? Não absorver, não ter bons pensamentos. É outro que nós poderíamos fazer também uma palestra, mas nós hoje vamos passar nesse campo do duplo etérico. Então vai ter os chakras, esses chakras, os centros de força, né? Então vão estar alinhados da nossa coluna até a nossa cabeça. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros ao infinito em fluxo, diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Esses centros de força, o mais popularmente conhecido como chakras, são centros de energia, pontos onde a energia adentra. Eles estão então ligados no corpo espiritual, no perispírito, no duplo etérico eles atravessam, e o corpo físico. Então nós vamos ver ali que eles vão ter esses chakras, essas rodas, esses pontos de luz que entra a energia, que circula a energia. Ele vai ter a boca para frente, vocês podem verem ali, e para trás. A parte da frente dos centros de força rege mais a parte física, vai estar atuando mais no duplo etérico. Eles vão ser responsáveis, então, pelo equilíbrio dos nossos órgãos físicos, né? Então, por exemplo, o gástrico ali, que é chamado também de solar, alguns falam plexo solar ou centro solar, ele vai ser responsável pela parte do estômago, toda a parte digestiva, né? Então, quando esse centro está desequilibrado, nós vamos ter, às vezes, algum problema nessa parte da nossa digestão, do nosso aparelho digestório, né? E assim por diante, né? Cada um. Daí eu também aconselharia vocês procurarem, né, literatura, os livros do André Luiz, aqui na série espiritual, do mundo, a vida no mundo espiritual, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que são 13 livros, ele vai trazendo. Mas esse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, é o que mais traz essa parte, para quem quiser aprofundar, né, o que cada chakra é responsável, o que que faz. E a parte de trás, então, a saída, a boca de trás, ela está mais ligada à nossa parte do perispírito, né? Então, assim, é responsável pelos nossos sentimentos daí. Então, se eu sou uma pessoa muito nervosa, que mexe muito com as emoções, eu posso ter também esse chakra gástrico ali prejudicado, né? Pode ver que quando a gente tá muito estressado, nos dá gastrite, a gente sente dor ali, né, no estômago. Às vezes, se tu for fazer o exame, nem vai aparecer, mas às vezes está na parte ainda do perispírito, né, e o chakra tá atuando ali. Ou daí nos outros, na parte do coração, né? Tem um ditado que diz que se a gente não ama, não abre o nosso coração para o amor, algum médico vai abrir o nosso coração. Então, é o sentimento, né, de amor que a gente vai desenvolvendo. E nós vamos também, para entender melhor, que ele fala que os chakras, os centros de força, se comunicam com os plexos, que é do corpo físico. Esses plexos é uma rede nervosa. Imagine a rede elétrica da tua casa. É aquele monte, aquele emaranhado de fios, né, para lá e para cá, do centro nervoso, do sistema sanguíneo também.
Então, a extremidade do vórtice do chakra, que é o ponto de contato com o corpo físico, está diretamente conectada com o centro de feixe de nervos ou plexo, para o qual transfere a energia canalizada. Então, tudo o que acontece no corpo físico vai para o perispírito, vai para esse corpo energético, né, para o vital, ali, que é o duplo etérico, e para o perispírito, e chega o espírito por esses plexos aí, que se conectam com os chakras. E tudo o que acontece a nível do espírito, eu me incomodo, eu sou estressada, eu falo mal de todo mundo, tudo isso vai via também o chakra, daí o contrário, o chakra, para o plexo e chega no físico. Por isso que às vezes uma doença a gente demora para descobrir, porque às vezes está ainda no perispírito, né? E às vezes nós trazemos isso também das vidas passadas, algumas doenças que nós necessitamos expurgar, alguma coisa. O passe, finalmente. O passe é uma transfusão de energias psíquicas. O que se doa é o fluido vital ou fluido magnético. Que onde é que está esse fluido vital, esse fluido magnético? Naquele duplo etérico. Então, é isso que a gente recebe no passe. Ou ainda energia não visível derivada do fluido universal. Então, além das energias ali do duplo etérico, também nós recebemos os fluidos espirituais que nós não vamos sentir imediatamente. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, por exemplo, assim, eu sou doadora de sangue, eu chego lá no banco de sangue e digo assim, eu quero doar 2 litros de sangue. Vocês acham que eu já não vou? Podem já chamar o caixão, a funerária, porque não tem como, né? É um recurso limitado, o físico, a transfusão de sangue. Mas a transfusão energética do fluido vital, ela é ilimitada. Ela vem do plano espiritual, dos reservatórios, do nosso fluido magnético também, ela vem de uma fonte limitada. Então, por exemplo, quando cada um de vocês chega aqui que é dado o passe, vocês vão receber conforme vocês precisam. Não, nós vamos doar só, nem tem como dizer, né, como é que se mede o fluido. Vamos doar uma jarra de fluido para cada um. Não é dessa forma, é o que cada um precisa. É claro que, dependendo também do médium, todos nós que estamos aqui dando passe, nós estudamos, nós sabemos como nós temos que nos preparar, o que nós podemos doar, o que nós podemos fazer para doar melhores fluidos, isso tudo a gente sabe. Então pode ser, por exemplo, que eu tenha uma capacidade de absorver fluidos vitais menor do que a Nara. Então, por óbvio que os mentores naquele passe que a gente faz aqui vão retirar muito mais fluidos da Nara do que meu, porque eu vou ter uma capacidade mais lenta para recuperar. Se eles tirarem todo o fluido magnético, eu vou acabar vou ter que dormir daí, vou ficar cansada, indisposta. Mas, de qualquer forma, né, vem de uma fonte ilimitada. Nós vamos ver que a ação magnética pode produzir-se de modos diferentes, tá? Então, pelo próprio fluido do magnetizador, que isso todo mundo já ouviu falar sobre o Mesmer, que ele que trouxe à luz, né, essa questão do magnetismo. Kardec, inclusive, era contemporâneo dele, também gostava dessa parte, também estudava o magnetismo, que não tem nada a ver com os espíritos. Então, inclusive, existe uma ciência que é a fluidoterapia,
que a pessoa vai lá, paga e recebe aquele fluido para se sentir melhor. É o magnetismo. Todos nós temos, independente de estudo, de qualquer coisa, todos nós temos o magnetismo, né? Nós vimos ali antes. Pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente, sem intermediários sobre o encarnado. Então, por exemplo, agora, quem está agindo sobre vocês é o fluido espiritual. Cada um de vocês está sendo visitado ali, os mentores estão passando sobre cada um e já envolvendo, doando para vocês o fluido espiritual. Tanto que existem as cirurgias espirituais, que os espíritos atuam então com fluido espiritual, no perispírito daí da pessoa, no perispírito, naquele corpo mais sutil que a gente viu ali. Então, eles podem nos curar, eles têm poder para curar nós de qualquer coisa. Porém, é nós, às vezes, que ainda não temos autorização de Deus para ser curado. Por quê? Porque, às vezes, uma doença que eu tenho é uma professora para mim, é uma mestra, que vem me ensinar alguma coisa. Se eles me curarem, eu vou voltar de novo, fazer de novo a coisa errada, vou me prejudicar de novo. Nós temos ali nesse livro Missionários da Luz alguns casos em que tem um deles, uma pessoa que ela foi auxiliada, curada no centro espírita 10 vezes. O cara melhorava, ia lá, fazia, acontecia, era uma pessoa muito brava, muito nervosa, vivia brigando, então ele melhorava o problema dele, que se eu não me engano era no fígado, e acho que também tinha problemas com álcool. Ia lá, recebia assistência, e aí o mentor do André Luiz ali diz que a espiritualidade, Deus, enfim, permite que essa pessoa seja auxiliada, nós, né, até 10 vezes. Que depois, daí nós vamos ficar por nossa conta e risco até que a gente melhore, até que nós nos dê conta que nós devemos nos modificar, que eu tenho que ser calma, que eu tenho que me melhorar, que eu tenho que ver o meu irmão como o meu próximo, né, como meu irmão. Eles agem também durante o evangelho no lar, os mentores agem também, e podem realizar cirurgias espirituais no momento que a gente está sentado aqui. Eles estão atuando. Então, conforme o mérito que a gente tenha, né, a autorização de Deus, eles podem, os espíritos podem nos curar, os espíritos de luz, só que eles o fazem dentro do que é permitido para nós. Nós vamos ver os próprios casos de cura que Jesus fez. Teve um deles, que era o paralítico, acho, acho que era o paralítico de Betsaida, que ele foi curado por Jesus. Daí o que ele fez? Eu fiquei todo esse tempo paralítico, acho que ele tinha, sei lá, uns 30 e poucos anos, agora eu vou para a festa. Então ele foi, se envolveu em tudo que era tipo de bebedeira, de orgias, de coisa, e o que aconteceu? Acabou desencarnando de uma forma pior, sabe? Então, às vezes a gente também não aproveita, né, aquilo que nós recebemos. E vai ter o passe espírita, que o que é? Pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador, ou o médium, o passista, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semimaterial, ou, se quisermos, humano. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a estes as qualidades que lhes faltam. Então, hoje aqui vocês estão recebendo o passe espiritual dos mentores e vão receber em seguida o nosso passe dos médiuns, que é o nosso fluido vital, o nosso magnetismo animal.
Muitas vezes os espíritos se utilizam também de nós encarnados durante o sono para auxiliar tanto encarnados quanto desencarnados. Porque como nós estamos encarnados, quando há emancipação da alma no momento do sono físico, nós vamos para o plano espiritual. Isso independe se a gente... é só nós que estamos na casa espírita, que somos os passistas, que acontece isso. Não, é com todos nós. Todos nós, no momento do sono físico, saímos do corpo. Se nós tivermos condições e querermos também, estarmos dispostos, o plano espiritual poderá nos utilizar, como nós estamos encarnados. Temos ainda o duplo etérico que está tão ligado, né, ao nosso perispírito. Nosso corpo fica ali repousando, aurindo as forças, as energias, e nós saímos ligados por esse duplo etérico e vamos com o perispírito nos revestindo e vamos para vários lugares. Então ali eles assistem muitos, nos hospitais, nas regiões inferiores de desencarnados, com o fluido nosso. Porque só o deles, dos mentores, não consegue atingir, porque esses espíritos estão muito materializados ainda. O fluido não é compatível, e daí com o nosso é. Só que para a gente servir, para ajudar eles, nós vamos ter que ter uma consciência. O que é essa consciência? A própria neurociência fala que o que a gente faz 20 minutos antes de dormir reverbera no nosso pensamento. E nós, então, entendemos que o plug que vai nos levar para a região no plano espiritual no momento do sono, é onde nós vamos sintonizar. Então, se antes do meu sono eu leio uma página de coisas instrutivas, eu faço uma prece ou uma meditação, ou seja, eu me preparo para dormir, no momento que o corpo dorme, nós vamos para um lugar melhor e em companhia dos mentores, e podemos servir, podemos até pedir na nossa prece que, se a gente tiver condições, que a gente possa ajudar eles também. E daí nós estamos demonstrando que queremos. Então nós podemos fazer isso também. Porque ao contrário disso, se nós ficamos assistindo coisa violenta, ou seja, não fazemos aquela higienização, caímos na cama que nem uma pedra, não elevamos o pensamento, nada bom. Talvez a gente até fique rodando o quarto ali, ou vá para um lugar inferior. Então, no passe espírita, acontece o passe nosso junto com os espíritos. Dá para vocês verem lá os mentores atuando, né, no médium, e o médium passando para a pessoa encarnada que está ali. A partir da ligação mental com o mentor, o médium passa a irradiar por intermédio das mãos chispas luminosas, comunicando-as aos pacientes, que as recebem da mesma forma por meio do halo vital ou aura, primeiramente na cabeça, depois onde tenha mais necessidade. O pensamento. É importante não esquecer que a natureza do pensamento é dada pelo sentimento. Desse modo, é impossível dissociar cérebro e coração, porque ambos estão indissoluvelmente ligados na elaboração do pensamento. Aquele que recebe o passe também tem de se conscientizar da importância do pensamento e deve ser advertido quanto a isso. Então, por que nós trouxemos essa citação do livro da doutora Marlene Nobre? Para conscientizar a todos que quando nós vamos receber um passe, todos que estão aqui têm que estarem com o pensamento elevado. Quando nós adentramos lá na porta, os espíritos já vão nos preparando para esse momento. Quando é feita a prece inicial, já é para nós elevarmos o pensamento. A palestra, então, enquanto nós aprendemos coisas também para o nosso progresso, para a nossa reforma interior, nós também já vamos elevando. E na hora do passe dos médiuns, então nós estamos como se estivéssemos abertos para receber.
mas depende de nós querermos e estarmos sintonizados. Se vem uma pessoa, por exemplo, que não acredita, a gente convidou alguém, vamos lá no centro espírita. Eu vou, mas eu não acredito naquilo ali. Não vai resolver nada, porque ela vai estar fechada. Então, por mais que a Nara seja uma excelente médium, tenha amor, queira doar, não vai adiantar. Vai como um guarda-chuva, a chuva escorre. Então é importante nós estarmos sintonizados para poder receber tudo que nós necessitamos e precisamos, porque o mínimo que vai acontecer é a gente não ser curado, às vezes, daquela doença, mas receber coragem, receber força para interagir. E aí tem o passe à distância, que é importante. Se alguém pede, faz uma irradiação lá para o fulano, falar para o fulano, olha, às 10 horas da noite, a pessoa lá do centro espírita vai fazer uma irradiação para ti, esteja sintonizado, faça uma prece, porque daí a mente, o pensamento da pessoa se liga com o do médium, ela recebe mais assistência. Então, o nosso pensamento, a nossa vontade, nós diríamos que 50% depende do recebedor, do receptor do passe. Tá, meus irmãos? E então, como disse Santo Agostinho, numa frase atribuída a ele, os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. Então, que Deus ilumine a todos, que possa ter ficado algum entendimento, que a gente tenha conseguido passar a mensagem. E vamos para o passe. Nós pedimos à equipe espiritual que já está aqui a postos, que nas vibrações do nosso Mestre Jesus, como o Espírito crístico e iluminado que Ele é, Ele envolve a todos nós, transferindo como se fosse os raios solares, as energias para cada um dos que aqui estão. Que essas energias fluam através dos seus corpos sutis e físico, trazendo a vitalidade, a saúde, a paz, a harmonia, a esperança. E que os amigos espirituais, o anjo da guarda de cada um, esteja sempre amparando e assistindo a todos. Que assim seja. Assim seja.